Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre maldições. Em Provérbios 26:2, nós lemos a seguinte frase: como um pardal que voa veloz ou como uma andorinha que esvoaça em fuga. A maldição sem uma causa justa, ela não pega. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje: será que existe uma causa justa para que a maldição venha sobre a tua vida? Nós vemos muitas pessoas hoje vivendo uma vida amaldiçoada, uma vida terrível. E muitas pessoas dessas estão dentro das igrejas, fazendo talvez quebra de maldições hereditárias, sem ao menos entender o que é uma maldição e sem ao menos entender de onde vem tudo isso. Eu quero nessa série de vídeos tentar explicar para você sobre maldições, maldições que passam de pais para filhos, como ensinamentos, e desvendar isso para você, para que você fuja de todas essas maldições, para que você seja liberto 100% pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra maldição, ela vem sugerindo como se alguém tivesse liberado uma praga sobre as nossas vidas, vivendo algo que nós não queremos viver, mas muitas vezes caímos naquele ciclo, tentamos sair daquela situação e às vezes não conseguimos. Existem pessoas que estão endividadas há anos e ela tenta sair das dívidas e não consegue. Em algumas vezes ela recebe até um bom dinheiro de uma herança ou de um acerto de alguma empresa e ela vai, limpa o nome e em poucos dias ela está com o nome sujo de novo. Isso se torna uma maldição. Existem algumas pessoas que não conseguem ter um grande amor e elas vivem uma vida inteira destruída, com seus sentimentos destruídos. Talvez homens ou mulheres que namoram um tempo com uma pessoa, se relacionam com ela e terminam esse relacionamento e partem para outro e não conseguem ser felizes em outro relacionamento e partem para outro e assim vão manchando a sua vida dia após dia. Pessoas que não conseguem parar em emprego nenhum. Preste bem atenção à sua volta. Talvez você conhece pessoas que vivem à sua volta que estão dessa forma. Ela não consegue parar em emprego nenhum. Parece que tudo que ela faz dá errado. Quando ela começa a alcançar uma certa vitória, parece que tudo desaba novamente na cabeça dela. Existem pessoas que elas não conseguem terminar os estudos. Existem pessoas que não conseguem, ao menos, trocar o carro que elas têm. Talvez elas têm sempre aquele mesmo carro velho e quando elas trocam, elas caem no mesmo carro velho. E às vezes até usam a palavra dizendo que eu sou simples, eu gosto de ver assim. Existem pessoas que não conseguem ter uma vida digna e talvez estão vivendo uma maldição que foi transferida para elas através de palavras, através de olhares, através de bruxarias, de feitiçarias, e ela ao menos consegue se libertar disso. E o pior que eu quero dizer para você, algumas dessas pessoas estão vivendo dentro das igrejas. Isso mesmo, dentro das igrejas. Pessoas sofrendo maldições que vêm passando pela família, talvez conhecidas como maldições familiares ou maldições hereditárias. Essa palavra que muitas pessoas acham que não tem e dizem: eu conheci o Senhor Jesus e ali as maldições todas foram quebradas. Mas muitas vezes elas vivem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que os pais viveram, que os avós viveram e aonde ela conhece viveram. E muitas vezes essa maldição, ela alcança a sua parte física, a sua parte emocional, a sua parte espiritual, a sua parte sentimental e às vezes a sua parte financeira. Você já prestou atenção que algumas pessoas elas rompem a barreira e conseguem sair desta maldição? Outras pessoas não, elas vivem a mesma coisa sempre. Elas não conseguem romper, não conseguem ir adiante. E eu quero revelar algo bíblico aqui, que ainda está no Velho Testamento, mas eu quero revelar isso para você, para que você entenda de onde vêm essas maldições. Em Êxodo capítulo 20, está escrito bem assim, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto,
porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou me odeiam. Dizer que aborrecemos o Senhor ou que odiamos Ele parece uma palavra tão pesada, mas nós fazemos isso quando nós aceitamos tirar a glória dele e entregar para outra pessoa, ou uma estátua, ou outros deuses. É isso que está escrito ali, a leitura que acabamos de fazer. E muitas vezes nós aprendemos isso com os nossos pais, a religião dos nossos pais. Ele diz assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Não quer dizer que o Senhor quer vir nos castigar, acabar conosco, nos ferir, de forma alguma. Pelo contrário, ele enviou o seu Jesus não para que nós perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Só que as maldições vêm, talvez por aprendizado. Quanto de nós, talvez nunca queremos ter uma profundidade em conhecer a Jesus? Nós aprendemos com os nossos pais aquilo tudo, e assim nós passamos adiante. Então, talvez por isso ele diz até a terceira e quarta geração. Existem pessoas que nunca tiveram uma experiência espiritual. Existem pessoas que nunca conseguiram participar do sagrado de Deus. Existem pessoas que se conformaram com a religião dos seus pais e assim continuaram. Uma coisa que eu tenho em mente é o seguinte: mesmo você nascendo dentro de uma igreja, mesmo você sendo filho de cristão, sendo filho talvez de um líder religioso, é necessário que você conheça a Jesus Cristo, você mesmo o conheça e tenha a sua experiência com ele. Ele diz que é necessário nascermos de novo. Quando nós não nascemos de novo, nós vivemos daquilo que nos foi ensinado, daquilo que foi passado para nós. E talvez os nossos avós conheceram ele de uma forma errada. Passaram para os nossos pais passaram para nós, e nós estamos passando para os nossos filhos. Uma religião, talvez, que não alcança a presença de Deus. Uma religião que ela é firmada, não na palavra, mas firmada talvez em filosofias e crendices de algo que nós nunca lemos ou que nós aprendemos por folclore. Simplesmente crescemos aprendendo que temos que adorar a Deus. Em algumas casas é ensinado a acender velas, em outras casas é ensinado a fazer orações, em outras casas era ensinado a fazer trabalhos, e assim nós crescemos, cada um com a sua religião, aprendendo da forma que seus pais faziam e acreditando ser isso a total verdade. Vejam só o que está escrito em Deuteronômio 11, 26 ao 28. Eu vou colocar na tela para você. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldições se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Ora, parece que as maldições estão sempre relacionadas a tirar a glória de Deus e entregar para Deus desconhecidos. Então, muitos de nós talvez estamos adorando aquilo que não conhecemos. Estamos frequentando uma igreja, frequentando uma religião, mas um Deus que nos foi apresentado não por Ele mesmo, mas um Deus que nos foi apresentado pelos nossos pais. E talvez estamos sendo visitados terceira, quarta gerações por conta dessas coisas. Ele diz: estou colocando na frente de vocês. Você que está assistindo esse vídeo meu, está sendo colocado na tua frente agora, independente da tua religião, a bênção e a maldição. Você vai ter que escolher qual você quer seguir. Se você quer andar com Deus de verdade, ou se você quer continuar vivendo conceitos religiosos que você aprendeu. Olha só esse outro versículo que eu vou ler para você, o que está escrito. O Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 21, está escrito assim, ó: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha, só existe uma maneira do Senhor Jesus se revelar a você, quebrando as maldições. É você começar a obedecê-lo. Mas como, pastor Marcelo, que eu vou obedecer a Jesus Cristo?
Eis aí a grande chave. A maioria de nós não temos interesse em ler a Bíblia, porque olhamos aquele livro e achamos uma dificuldade tremenda em ler, em conhecer o que está escrito. E Jesus ele está te convidando para que seja quebrado as maldições, mas as maldições só são quebradas quando ele verdadeiramente ele é revelado a você. Eu costumo dizer que aos 21 anos eu conheci o Jesus da lei. O Jesus da lei é aquele que me proibia de várias coisas. Então, quando cheguei na igreja, o que eu mais ouvi foram as proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E eu comecei a lutar com as minhas forças. Em algumas coisas eu até tive vitória. Mas quando eu estava com 24 anos, o Senhor Jesus se revelou a mim. E ele se revelou como o Deus da graça. E o Deus da graça, ele não exige que você lute. Ele exige que você o adore. E quando você o adora, ele entra para morar dentro do teu coração. E quando ele está morando dentro do teu coração, ele faz a limpeza necessária. E não é demorado não, meu irmão. Porque muitas pessoas dizem, eu estou sendo limpo, pastor, estou sendo transformado aos poucos. Quando o Senhor Jesus entra dentro do teu coração, você é transformado rapidamente, porque a revelação não vem de fora, mas ela vem de dentro de você. Então ela transforma o seu interior e muda o seu exterior. Então as maldições começam a ser quebradas por aí. Ele diz assim, ó, aqueles que me amam vão me obedecer. O contrário de amor é ódio. Então, se você não ama, se você não obedece, você está odiando. Ou como nós lemos nos primeiros versículos, você está aborrecendo ao Senhor. E se eu estou aborrecendo Ele ou odiando Ele, não tem quebra de maldição na minha vida. E só é possível obedecê-lo se nós o conhecermos. Então, muitas pessoas, talvez frequentando igrejas, dia após dia, não o conhecem e não se esforçam para obedecer. Quando você começa a se esforçar na obediência a Deus, então ele se revela, ele te ajuda, ele te fortalece e a obediência fica mais fácil, fica mais leve. Foi ele mesmo que disse assim, ó, aprendei comigo, pois sou manso e humilde de coração e o meu fardo é leve. Então pare de carregar esse fardo pesado que você tem para deixar ele carregar juntamente com você o fardo dele que é muito leve, E eu quero encorajar você, no decorrer desta semana, a ler o Evangelho de São João, no capítulo 3. Leia todo ele. E ali ele vai falar de quem realmente é filho de Deus. E eu quero entender de você. Você é filho de Deus ou não? Leia João capítulo 3 e deixe as suas perguntas aí. Olha, semana que vem nós voltamos com a próxima aula. E eu quero que você aprenda a palavra de Deus. E ao final desses vídeos, você vai ter todas as maldições quebradas sobre a tua vida. O Senhor Jesus morreu na cruz para te livrar das maldições. Não aceite viver o que seus pais viveram. Não aceite viver o que seus avós viveram. Jesus tem uma vida nova para você. E até a próxima aula. Um abraço e um beijo do coração.